Só eu que vejo algumas transferências no futebol e penso, não é possível que esse time gastou isso tudo nesse cara. Tem jogador que é vendido como craque, como lenda, alguns vendidos até como pessoas que vão carregar nomes de grandes jogadores, como o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo. Mas quando a bola rola, ele vira um figurante de luxo. Hoje eu vou mostrar 4 caras que, na minha visão, são enganadores em atividade. Jogadores que têm mídia, têm hype, têm preço, mas não entrega nada. E pra começar, como você viu na thumb, eu tenho um novo Cristiano Ronaldo, né? O João Félix, em 2020, tinha um valor de mercado de 100 milhões de euros. E o auge desse gênio de 100 milhões de euros foram 20 gols em 43 jogos na Liga Portuguesa e ganhou um título da Liga com o Benfica. Sabe qual é o valor atual do João Félix? 40 milhões de euros. E todos os times que o João Félix joga, o sonho do dirigente é mandar ele embora. É ter algum louco pra comprar esse cara. Entende? Porque ele é um problema. Em qualquer lugar que ele vai, ele é um problema. Só que ele passou pelo Chelsea, ele passou pelo Barcelona e atualmente ele tá no Milan, onde ele busca retornar um bom futebol. Só que ninguém lá tem fé nele e, acima de tudo, todo mundo lá acha ele um pé no saco. Desde 2020, esse cara não faz mais de 10 gols em uma temporada. Pra mim, o João Félix é o símbolo do hype. Ele é muito lindo no cartaz, só que dentro de campo ele é inofensivo. E aí agora, quando eu vejo a mídia falar de rumores de que o Flamengo gostaria de contar com o futebol do João Félix, eu fico pensando, né? Um time como o Flamengo está tentando trazer um cara que nunca jogou nada em time nenhum que ele passou, desde que ele foi vendido por 100 milhões de euros. Ninguém conseguiu ter o futebol em alto nível desse cara, mas o Flamengo vai conseguir. E falando em Flamengo, as pessoas quando falam do João Félix não chegam numa realidade que pra mim é óbvia e mostra a discrepância que tem entre as pessoas que veem o futebol europeu como sendo em sua totalidade o melhor futebol do mundo, porque a Liga Portuguesa é muito menos competitiva do que o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Um exemplo que eu tenho disso é que o João Félix é muito menos jogador do que o Pedro e o Bruno Henrique. Vamos auge por auge pra ficar legal? Auge do João Félix, como eu falei, foi na temporada 18-19, onde ele fez 43 jogos, 20 gols e 11 assistências, 31 participações diretas em gol e o título de campeão português. O Bruno Henrique tem um auge em 2019, 62 jogos, 35 gols, 15 assistências, 50 participações diretas em gols, 19 participações a mais do que o João Félix. Ganhou Libertadores, Brasileirão e o Campeonato Carioca. O Pedro teve a sua melhor temporada, foi a temporada de 23, jogou 61 jogos, 35 gols, 4 assistências, 39 participações diretas em gol. Infelizmente não conseguiu nenhum título nessa temporada. Mas pra mim é claro como água que o João Félix é muito menos jogador do que uma série de outros jogadores que jogam atualmente no futebol brasileiro e não tem metade do valor de mercado que esse moleque, após se provar como sendo um fracasso, ainda possui 40 milhões de valor de mercado. Mas se você acredita que o João Félix é um problema, é porque você ainda não viu o próximo nome. E o próximo nome pode gerar burburinho, pode colocar a culpa no que você quiser, pode falar que foi as lesões, mas o Ansu Fati, pra mim, é mais um dessa raça de enganadores em ação. Jogadores que era pra valer menos que bosta. Era pra estar jogando futebol de Uganda, mas ainda tá sendo ventilado em algum time da elite europeia. Eu não sei como. Na minha visão, o Ansu Fati não é 100% culpa dele. Esse foi um clássico caso de emoção e carência do Barcelona. Acabar de perder o Messi, viu em uma promessa da base ali um futebol ok, porque o Ansu Fati não é nenhum gênio da bola, nunca foi, entregaram logo a camisa 10 pro cara. Ele precisava desse tipo de pressão antes dos 20 anos de idade? Não precisava. Tem gente que sabe lidar melhor com isso e ele não foi um desses casos. Mas lá em 2021, o valor de mercado do Ansu Fati era 80 milhões de euros. A melhor temporada do Ansu Fati de 80 milhões de euros pelo Barcelona, ele fez 8 gols em 33 jogos. Gente, o cara joga 33 jogos e faz 8 gols. Ponta. Como que esse cara pode valer 80 milhões de euros? E um Pedro tem um valor de mercado de menos de 20 milhões de euros. Ah, porque tá na Europa, não. Isso não justifica porque agora o valor de mercado do cara ainda continua em 25 milhões de euros, o que pra mim é uma loucura. O cara foi emprestado ao Brighton, não rendeu lá, sofreu com lesões e nem titular ele conseguiu ser. Você quer que eu te diga uma verdade? O Jadon Sancho é mais realidade sendo um fracasso do que o Ansu Fati. Fora que eu não vou citar que o Phil Foden é muito mais jogador, mas não tem comparação com o Ansu Fati. É nítido que esse cara é um enganador, porque ele nunca foi esse tipo de jogador. Meter a 10 nas costas do cara, uma das camisas mais pesadas do planeta, e falar, não, agora você precisa ser o novo Messi. O cara não tinha qualidade, gente. Pra peitar nem o Edilson Capetinha aí, vai ser novo Messi na onde? Pra mim, o pior nome dessa lista é o próximo. Pra mim, o cara que me dá nervo de pensar que alguém
já botou fé nesse cara e desde quando ele tava no seu dito auge, nunca achei ele jogador em nenhuma esfera. Pra mim, assim, tem dezenas de jogadores que são muito melhores, tem o mínimo da mídia que esse cara teve, e eu tô falando do Sterling. O Sterling em 2019, pra você que não tem noção do delírio coletivo disso, em 2019 esse cara valia 160 milhões de euros. Mas em 2019, pelo City, ele fez 31 gols e 52 jogos. Você falou certinho. Pelo Manchester City. Ele e o Sané são dois casos muito específicos, só que o Sané é mais jogador que ele. Por quê? Porque são dois jogadores que só funcionaram em pleno auge, seguindo e se transformando em uma engrenagem de um time moldado à imagem de um técnico. Ou seja, Sterling é jogador sistemático, não habilidoso, não é craque, não é porra nenhuma. E hoje esse cara ainda tem um valor de 25 milhões de euros. Como você pode ver aqui, não existe europeu no planeta hoje que vale menos de 25 milhões de euros. Porque pra esse cara que tá com esse valor ainda é loucura. Porque o cara foi emprestado pro Chelsea, não deu certo. No Arsenal agora, ele teve um início até que bom, mas ele perdeu espaço e não é mais convocado pra seleção inglesa, porque lá já perceberam que ele é um nada. Então assim, eu, por exemplo, acredito que o Lucas Moura fez mais por um time em um jogo do que o Sterling fez na carreira toda. Se você quer comentar que eu tô errado, ou algum desses daqui você não concorda, o próximo nome é um cara que eu coloco aqui com muito pesar, porque eu acreditava muito no futebol dele, via beleza no estilo de futebol que ele jogava, e eu tô falando do Mason Mount. Quem viu a Champions League daquele maluco também se iludiu, não adianta falar que o cara em 2021 tinha um valor de 75 milhões de euros. Ele, pelo Chelsea, fez 9 gols, deu 9 assistências em 54 jogos. Ah, mas aí foi 18 participações diretas em gol só. Você criticou os caras como o Sterling, que tinha muito mais. Só que não era só gols e assistência, era um estilo de jogo, uma visão, uma forma de performar em campo que era muito superior a qualquer um desses outros aqui citados nessa lista. Só que atualmente o valor de mercado dele é 35 milhões de euros, ele tá no Manchester United no banco, sofreu muito com lesão, não consegue se firmar como titular, mas nem com reza braba. Você vê caras no mercado como o McAllister, mesmo após ser campeão do mundo com a Argentina, ainda tinha um valor de mercado bem irrisório. Hoje, realmente, ele tá valorizado pra caramba por ter ido ao Liverpool, mas o Mason Mount é um cara que ainda tem expectativa. Eu gostaria muito que ele se transformasse no jogador que ele pode ser, porque ele é um cara habilidoso, tem visão de jogo, é um cara que eu acredito que tem um futebol ali a ser explorado, mas, no fim das contas, é um cara que tá em ação em um dos maiores times do mundo. Não é um jogador que justifica o hype e o preço. Igual um cara que vale a citação aqui, que tá parecendo um caso de Richarlison 2.0. E eu tô falando do Savinho. Só que eu não vou encaixar ele nessa lista, porque se fosse há mais ou menos 1, 2 temporadas atrás, a gente poderia falar a mesma coisa do Antony. O Antony foi uma venda absurda, foi 100 milhões de libras paga por ele, e ele não correspondeu mais nem de longe. Só que agora ele está voltando ao bom futebol no Betis. Mas eu vou aguardar, porque na minha cabeça o Savinho tá com essa cara. Porque jogar em Manchester City é totalmente diferente de se provar em outros clubes, dependendo única e especificamente do seu próprio futebol. Como a gente pode ver acontecendo com o Sterling após sair do City, não jogou porra nenhuma. A gente pode ver, por exemplo, o Leroy Sané, um cara que é habilidoso sim, conseguiu ainda jogar bem, mas nem de longe da forma que ele jogava no City, porque fazia parte de um controle milimétrico de um técnico genial. Então não dá pra falar que o Savinho é um grande jogador, porque se você for ver as métricas dele no Girona, são, assim, irrisórias pra justificar o hype que colocam em cima desse cara. Mas vamos aguardar. Eu sei que se você viu a minha lista, se você concorda com o Zizou, você tem que se inscrever nesse canal, dar um like pra ajudar esse vídeo, porque a gente tá começando e precisa de todo tipo de apoio possível. Então, assim, eu selecionei esses 4 nomes porque todos eles têm uma coisa em comum. Foram tratados como futuros craques, futuras lendas, foram vendidos como possível bola de ouro, substitutos de Cristiano Ronaldo ou Messi, mas na prática foram produtos maiores do que suas performances em campo. O futebol virou vítima, infelizmente, do seu próprio marketing. Hype não ganha jogo. E nem todo novo craque resiste a 90 minutos de pressão. E parece que os times não entenderam isso. E tem um nome que, na minha visão, caberia facilmente nessa lista em um contexto um pouco diferente. Eu tô falando do Neymar. Mas para explicar isso, eu precisaria de muito tempo. E como eu sou o gênio no meio-campo, eu já tô um passo à frente. Então clica no vídeo que tá sendo sugerido para você na tela agora. Assiste, comenta lá se você concorda com o meu ponto sobre o Neymar ou não. Valeu, Munami, e até a próxima, porque esse foi mais um show do Zizou.